Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor para este culto de adoração ao nosso Deus. E às vezes a gente chega na igreja um tanto quanto preocupado, às vezes pensando na semana que nós temos pela frente, às vezes pensando como nós vamos resolver aquela determinada situação, e de tal forma que muitas vezes o nosso coração também se enche de ansiedade, se enche de dúvida, de incerteza, e muitas vezes isso tira então aquela comunhão que nós precisamos ter com o nosso Deus. Às vezes nós estamos cercados por tribulações, por tentações, são situações que a gente não vê saída. Tudo isso acomete a vida tanto daquele que é um crente fiel, quanto aquele que está distante de Deus também. E para onde nós podemos olhar? A palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E por isso, nesse momento, eu quero convidar a igreja para nós nos colocarmos mais uma vez na presença de Deus. E eu quero que neste momento, irmão, irmã, você que está aqui conosco, nos visitando, coloque aquilo que tem te afligido. Nesta oração diante de Deus, você possa dizer: Senhor, olha, isto na minha vida precisa ser resolvido, precisa ser mudado. Senhor, isto tem tirado a minha paz, a minha comunhão. Isto tem feito diferença e tem me machucado. Então eu quero que neste momento você coloque isso diante do Senhor. Feche seus olhos. Vamos nesse instante de culto. Nós entramos aqui para cultuar o Senhor, e o Senhor tem uma bênção especial para nos dar. Feche seus olhos e nós vamos orar. Eu quero que nesse instante você coloque a sua ansiedade diante do Senhor, a sua aflição, a sua luta, para que nós possamos orar neste momento. Ó Pai, nós viemos à igreja esta noite, Pai. Um dia quente, mas um dia também, Senhor, que o Senhor nos convoca ao culto. O Senhor nos convoca, nos chama, um doce chamado para nós estarmos aqui na igreja como povo do Senhor. Senhor, nós cantamos, nós lemos a Bíblia, e agora neste momento, Pai, cada pessoa, cada coração, cada vida que se colocou diante do Senhor com as suas aflições, lutas, angústias, provações, tentações, que tem sido difícil, que tem ferido, que tem machucado, que tem tirado a paz, que tem, Pai, dado desânimo espiritual, que tem feito com que o louvor não seja um louvor alegre, que parte de um coração satisfeito e sincero, mas às vezes, Pai, tem sido um gemido, um clamor. E neste momento nós queremos nos colocar diante do Senhor. Pessoas que têm que tomar decisões na próxima semana, têm que tomar atitudes sérias. Ó Pai, em nome de Jesus, nos socorra. Que a Tua mão de graça e poder visite cada vida agora, Pai. Em nome de Cristo, Pai, como servo do Senhor, como pastor desta igreja, eu clamo, Pai, para que o Senhor nos socorra, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos direcione, que a Tua paz, Senhor, a Tua alegria, a Tua direção seja muito clara para nós, Senhor, e nós possamos nos regozijar no Senhor. Prepara o Teu povo, nos prepare para a mensagem que nós cremos que vem da Tua palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los
para abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo 5, nós vamos ler aqui os versículos 21 ao 24. Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, ou logo mais na projeção aqui, tá? Que vai ser feita, esse texto da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24, a Bíblia diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Vamos orar. Querido Deus, agora, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, sejam abertas pelo Teu Espírito Santo, para a compreensão desta palavra, que é a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Cristo, repreenda, Pai, toda a distração, tudo que possa roubar a preciosa semente do Evangelho em nossos corações, para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, sejam agora cativadas pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, na última segunda-feira, dia 2 de novembro, comemorou-se então, ou lembrou-se do Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Eu me lembro que certa ocasião, quando eu ainda estava no seminário, nós tivemos um passeio, os seminaristas tiveram um passeio um tanto quanto, vamos chamar assim, diferente. Então nós estudávamos no seminário em Campinas, e foi organizada então uma expedição pelo seminário, para se visitar o cemitério dos protestantes, ali na Consolação, em São Paulo, aonde estão enterrados grandes vultos da Igreja Presbiteriana do Brasil, como Asbel, Green Simonton e tantos outros que ali estão enterrados. E a história desse cemitério, ele é também interessante, porque na época os protestantes não podiam ser enterrados no mesmo local, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, no mesmo cemitério que as demais pessoas. Então existia um cemitério para se enterrar os católicos, e existia um cemitério para enterrar os protestantes. E até hoje esse cemitério está ali. Mas é interessante que, ao andar ali, nós podemos ver algumas lápides, e nelas escritas que aquela pessoa foi um bom pai, foi um bom filho, foi uma boa mãe, enfim, aquele epitáfio, ela narra um pouquinho de como foi aquela pessoa. E a Bíblia fala que de vez em quando nós precisamos lembrar um pouquinho a respeito da morte. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 2, ela diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, de vez em quando a gente fica pensando, o que acontecerá, o que escreverão na minha lápide, no meu epitáfio, quando eu partir desta vida? Como as pessoas se lembrarão do que eu fiz, do que aconteceu, de quem eu fui, quando eu não estiver mais aqui? Então esse texto da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, ele fala do primeiro cemitério da humanidade. E se nós pudéssemos imaginar entrando neste primeiro cemitério da humanidade,
nós poderíamos ver de um lado o túmulo de Adão. E o texto aqui do capítulo 5, no versículo 5, diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E andando um pouquinho mais, nós podemos ver o túmulo de Sete. E o versículo 8 desse texto diz assim: todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E andando um pouquinho mais, nós vemos o túmulo de Enos. No capítulo 5, versículo 11, a Bíblia também diz: todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E no versículo 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E no versículo 17, todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Irmãos, esse texto, nós poderíamos continuar andando aqui nele, mas ele fala de uma situação da vida da gente. Tal pessoa viveu tantos anos e morreu. E essa é a descrição da humanidade. Essa é a descrição de todos nós. Fulano viveu tantos anos e morreu. Mas de repente, no meio disto tudo, no meio desta cena repetitiva, monótona, de vida e morte, nós encontramos um homem chamado Enoque. E Enoque, então, é um homem que rompe com esta narrativa. Ele rompe com esta sequência macabra de viver e morrer, viver e morrer. E de repente, nós temos uma descrição totalmente diferente a respeito da vida. E o texto nos diz que no versículo 22, andou Enoque com Deus. Irmãos, será que a nossa vida se resume apenas a nascer, se resume a crescer, se resume a trabalhar, se resume a se casar, a ter filhos, a se aposentar e depois então morrer? Será que esta é todo o sentido da vida? Será que é somente isto que nós podemos esperar? A Bíblia diz que não, e há um raio de esperança na narração da Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que a nossa vida ela pode ser além disto, dizendo que nós podemos ter algo além, uma dimensão da vida muito maior do que isto. Nós podemos andar com Deus, nós podemos ter uma vida diferente. E a narração que nós vemos aqui mostra que Enoque foi alguém que andou com Deus. Irmãos, quem anda com Deus, e é o que nós vamos aprender aqui nesse texto, ele descobre o verdadeiro sentido da vida. Preste atenção nisto. Quem anda com Deus descobre o verdadeiro sentido. Para que você está aqui? E esta é a grande pergunta da humanidade. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da vida? Por que nós nascemos? Por que nós vivemos? E aí então Enoque vai nos dizer que andar com Deus nos dá a oportunidade de descobrir qual o verdadeiro sentido da vida. Alguns anos antes dessa narração aqui, da morte de todas essas pessoas, Deus havia dito a Adão que a sua desobediência, olha Adão, se você desobedecer, eu estou te mostrando o caminho da vida. Eu estou te mostrando que se você andar nos meus caminhos, se você seguir as minhas orientações, você vai viver para sempre. A morte não vai te alcançar. Mas nós observamos então que Adão preferiu a desobediência. E por preferir a desobediência, Deus disse para ele: olha Adão, finalmente a desobediência te levará à morte. Mas irmãos, se passaram mais de 900 anos. Mais de 900 anos e Adão continuava vivo. Será que aquilo que a serpente havia dito a ele, olha,
quando eles estão prontos a desobedecerem a Deus, eles questionam, e a mulher questiona, dizendo: olha, mas se nós fizermos isso, nós vamos morrer, porque Deus falou. E a serpente diz: é certo que não morrereis. Será que ela estava certa? Se alguém pegar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e tiver só apenas esses 4 primeiros capítulos das Escrituras, e não tiver o capítulo 5, ele vai dizer: será que Satanás estava certo? Será que a serpente tinha razão? Eles desobedeceram, eles fizeram contra Deus, e não morreram. 900 anos haviam passado na vida de Adão, e o que Deus disse não havia se cumprido. Irmãos, mas o capítulo 5, ele mostra que finalmente a desobediência, ela dá o seu fruto. E no capítulo 5, no versículo 5, mesmo que no capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Uma vida extremamente longa, inimaginável para a nossa época, 800 anos. Imagina se tivesse aposentadoria naquela época, aí que estaria falida mesmo, né? Viver 800 anos, imagina isso. E depois então, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e a palavra de Deus se cumpre, e morreu. Finalmente, o fruto da desobediência, como Deus havia dito, ele acontece na vida deste homem, e a partir daí então, na inauguração deste primeiro cemitério das Escrituras Sagradas, todos os homens começam a experimentar a morte, começam a experimentar o efeito final do pecado, a morte física, e se não é por Jesus, também a morte espiritual. Irmãos, Deus não havia criado o homem para a morte. Deus havia criado o homem para viver, para obedecer, para ter um propósito diferente na sua vida, para ter uma expectativa diferente na sua vida. Mas finalmente o homem então prefere o caminho da desobediência. Então a partir daí, a vida parece ter perdido o sentido. E muita gente hoje, ela questiona qual o sentido da vida. Muitas pessoas hoje questionam: de que adianta? De que serve? Qual o sentido de nascer? Qual o sentido de fazer o que se faz? Qual o sentido de servir a Deus? Até alguns vão questionar. Qual o sentido disto tudo? Se nós olharmos para o pecado, se nós olharmos para o homem como em si mesmo, da sua própria capacidade, do seu próprio caminho, dos seus próprios planos, dos seus próprios propósitos, nós vamos chegar a um vazio existencial. Por mais que o homem acumule, por mais que o homem conquiste, por mais que o homem seja, mas quando no final ele olha para si mesmo, não há sentido. Porque a morte, ela condiciona tudo ao mesmo lugar, ao mesmo fim. Quando nós vemos então a Bíblia falando, de repente, algo inédito acontece. Enoque não viveu e Enoque não morreu. Não há descrição disto. Enquanto que todas as outras diz: olha, viveu fulano tantos anos e morreu. Mas aqui o texto não diz a respeito de Enoque. Diz apenas que Enoque andou com Deus. E por 2 vezes ele repete: Enoque andou com Deus. Enoque viveu acima da vida e da morte. Nem a vida e nem a morte para Enoque tinha sentido fora de Deus. A vida e a morte, tudo que nela se compõe, só tinha sentido agora em andar com Deus, e nada mudou. E nada mudou.
Nós podemos ir para lá, nós podemos ir para cá, nós podemos trabalhar até exaustão, nós podemos fazer e acontecer, ser o maior entre os homens, mas se nós não andarmos com Deus, se a nossa vida não estiver ao lado de Jesus, caminhando ao lado de Jesus, irmãos, é tudo vazio, não há existência, não há significado. Salomão, que teve tudo, e quando ele olha para tudo que ele teve, e quando ele olha apenas para esta vida, ele diz: não há sentido, não há sentido, porque se nós não andarmos com Deus, a nossa vida, ela não tem nenhum sentido. Irmãos, nós não precisamos nos entregar a uma vida sem significado. Nós precisamos nos entregar a uma vida que tem significado, que é andar ao lado do nosso Deus, andar ao lado do nosso Senhor. A palavra de Deus, lá em João capítulo 8, se você quiser abrir comigo esse texto, João capítulo 8, não sai aí de Gênesis, né? Nós vamos dar uma olhadinha, mas veja o que Jesus vai nos falar a respeito da vida. João capítulo 8, Jesus nos propõe hoje, nos nossos dias, a mesma coisa que foi proposta e feita por Enoque. Jesus nos propõe uma vida diferente, um andar com Ele. E João capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero que nós todos leiamos juntos esse texto da palavra de Deus, Jesus falando. Leiamos: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, amém. E no capítulo 8, versículo 32, de novo uma palavra de Jesus para nós, quando ele diz assim: conhecereis a verdade. E o que acontece? A verdade vos libertará. Este é o sentido da vida. É este sentido da vida que Enoque encontrou ao lado de Deus. De que ele rompeu a barreira apenas do viver e morrer, mas ele fez da sua vida uma vida que tem significado, porque ele a colocou em Jesus. E Jesus mesmo diz: olha, se você perder a sua vida por minha causa, você ganhou. Mas se você ganhar a vida, você perdeu. E o que Jesus está querendo dizer com isto? Da maneira, do significado de como nós vivemos. E às vezes nós queremos viver um significado para esta vida. E Jesus diz: olha, não é isto. E se você fizer isto, você perde. E você perde o que é de mais significativo. Tantas pessoas, talvez você que está aqui esta noite, tem corrido atrás de tantas coisas, e acha que o significado para a sua vida é se você conseguir alcançar determinada coisa, e acha que o significado da sua vida é se você conseguir ter a liberdade de executar tal coisa. E este vazio existencial finalmente te engole. E não há sentido. E Salomão grita: não há sentido. É tudo vão. É tudo sem sentido, se nós não andarmos com Deus. Enoque nos ensina de que quem anda com Deus, ele descobre o verdadeiro sentido da vida. E ele nos ensina uma outra lição, voltando aqui em Gênesis. Nós encontramos aqui neste primeiro cemitério das Escrituras Sagradas, e a comparação que nós queremos fazer aqui, cada lápide, cada epitáfio, vai descrever como foi a vida daquela pessoa. Mas de repente a de Enoque
ele tem uma descrição diferente. Ele tem algo diferente. E com Enoque nós aprendemos aqui que quem anda com Deus dirige a sua vida pela fé. Dirige a sua vida pela fé. Irmãos, como que nós podemos romper os ciclos da mera existência? Você nasce, você cresce, e desde cedo o seu pai e sua mãe bate a mão na sua cabeça e diz: esse vai ser doutor. Talvez nem seja doutor, né? Mas aí você tem uma expectativa, você tem um sonho, você quer realizar algo, você quer se casar, quem ainda não casou, você quer trabalhar, você quer ter filhos, você quer se aposentar, você quer morrer, mas se isso tudo for o que você quiser da vida, se tudo isso que nós podemos fazer, sim, nós podemos querer, nós podemos fazer, mas se o significado da vida para você e para mim for apenas isto, então, irmãos, nós não estamos guiando a nossa vida pela fé. Não é a fé que nos move, não é a fé que nos guia, mas é a nossa própria força. E são as forças deste mundo que nos guia. Enoque, ele nos traz uma diferença, ele mostra que é possível viver pela fé, pela graça, num dos capítulos mais tristes das Escrituras Sagradas. É possível, no meio de todo esse contexto de morte, que é o capítulo 5, o capítulo 5 é o capítulo que mais fala de morte, é possível então viver uma vida diferente pela graça de Deus, pela fé de que o Senhor pode fazer algo maravilhoso em nós. Veja que no capítulo 11 de Hebreus, abra sua Bíblia lá em Hebreus, ele vai fazer uma descrição de Enoque, muito interessante, capítulo 11, o versículo 5 e 6, capítulo 11 de Hebreus, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, a palavra de Deus diz, fazendo um comentário a respeito da existência de Enoque, de que Enoque, ele viveu pela fé. E o texto começa dizendo: pela fé, Enoque. E o versículo 5 de Hebreus, ele fala que a primeira aproximação de fé que nós temos que ter para com Deus é a fé mais básica possível. A primeira aproximação de fé de que nós temos com Deus é a fé da existência de Deus. É a fé mais básica no nosso relacionamento com Deus, é crer que Ele existe. Então, esse é o primeiro movimento da fé que nós fazemos em relação a Deus, a fé mais básica da vida cristã, de que Deus existe. E a partir disso, então, a nossa fé, ela vai sendo aprimorada, transformada, ela vai então nos levando a outros níveis de relacionamento com Deus, a tal ponto que Enoque então foi evoluindo neste sentido na fé, até que Enoque andava com Deus em intimidade com Deus, e ele foi trasladado, ou seja, Enoque não viu a morte. E essa é uma bela ilustração da vida cristã. Talvez você não seja, apenas 2 homens na Bíblia não viram a morte. Um deles foi Enoque, o outro foi Elias. Apenas 2 homens. Não há registro de mais ninguém que não tenha passado pela morte.
Mas esses dois homens não experimentaram a morte. Talvez você não seja o terceiro. Talvez não seja o terceiro. Talvez você tenha que experimentar a morte. Mas a bela ilustração da vida cristã é que a morte não te alcançará. Porque a palavra de Deus diz que quando nós andamos com Deus, nós somos agora ressuscitados na nossa vida espiritual. A nossa alma agora ela nasce. Agora há uma ressuscitação da nossa alma. E nós não veremos a morte eterna. Nós podemos experimentar sim a morte física, mas quem anda com Deus não experimenta a morte eterna. Pelo contrário, ele experimenta a vida e a vida com o Senhor. Enoque, irmãos, ele tinha noção de um Deus tão grande e um eu tão pequeno. Então, para que Enoque andasse com Deus, a noção de Deus para Enoque era um Deus grande. E o eu pequeno, que ele não tinha outra opção a não ser correr e se esconder atrás da sombra, na sombra deste grande Deus. E muitas vezes, a nossa realidade tem sido o contrário. A nossa noção e a nossa fé é de um Deus tão pequeno e um eu tão grande. Eu faço, eu posso. Que nós não escondemos atrás de Deus, mas nós escondemos atrás de nós mesmos. Nós nos achamos autossuficientes. E se Deus quer, Ele que vem atrás de mim. Se Ele quer, tem que ser do meu jeito. Porque eu não me submeto. E às vezes é isso que nós fazemos. E a palavra de Deus nos diz aqui que Enoque, ele andou pela fé. Ele confiava em Deus. Ele não confiava nos seus pensamentos, nos seus planos, nos seus sonhos. Mas ele confiava em Deus. Qual foi o último ato de fé que você praticou? Qual foi a última vez que você confiou de verdade em Deus? Você confiou de verdade, você exercitou a sua fé. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu não posso fazer isto, é maior do que eu vou deixar em tuas mãos? E de fato deixou. Você não foi como aquela criança que deu o brinquedo para o coleguinha, mas mais tarde foi lá e tirou de novo dele. E disse: não, eu vou cuidar, é meu. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Qual foi a última vez que de fato você disse para Deus: Senhor, está aqui, eu vou confiar no Senhor. A única atitude que eu vou tomar em relação a isto é confiar no Senhor. É buscar o Senhor. É saber que o Senhor é que pode fazer isso, porque não há mais condição. Eu desisto, eu entrego e deixo o Senhor fazer o restante. É interessante que o texto escrito aqui, em Gênesis 5, por 2 vezes repete: Enoque andou com Deus, e na língua que foi escrita, a língua hebraica que foi escrito o Antigo Testamento, essa palavra andar, ela tem uma ideia interessante que eu achei, porque ela dá a ideia de alguém andar para lá e para cá, na presença de alguém. Sabe quando alguém está andando, ele como se ele andasse em círculo, em torno daquela pessoa. Ele não anda para lá, longe, para lá, mais longe ainda, não. A ideia do andar aqui é andar para lá e para cá, na sombra daquela pessoa, na presença daquela pessoa. Então esta é a palavra aqui, a mesma palavra que aparece
lá em Gênesis, quando dizia que Deus andava com Adão. Adão andava com Deus lá no jardim do Éden. E os dois andavam juntos. Então a palavra é a mesma. Adão andava na presença de Deus. Ele não saía dali. E aqui a palavra também é Enoque andando na presença de Deus. Ele não arriscou dar um passo longe da presença de Deus. Irmão, se a gente soubesse o perigo para a nossa alma, de que um segundo da nossa existência andar longe de Deus, nós jamais sairíamos desta presença bendita do nosso Deus. E finalmente aqui, o texto fala que nós devemos dirigir a nossa vida pela fé quando nós andamos com Deus. E aqui nós aprendemos também que quando nós andamos com Deus, nós começamos então a nos deliciar, a nos deleitar das dádivas, dos presentes que nós recebemos de Deus. Uma pessoa que anda longe de Deus, ela é conhecida e ela é percebida, porque nada está bom. Nada é bom o suficiente, ninguém é bom o suficiente, ninguém é certo o suficiente, nada que recebemos está bom, nada que temos está bom, nada que o outro fala está bom, nada que o outro faz está bom. Ele sempre tem uma palavra de murmuração na sua boca. Ele não está contente, ele nunca está satisfeito, ele tem o coração amargurado em relação à vida. Quem anda com Deus, ele se deleita nos presentes que Deus dá. E não são grandes não. É ruim, é triste quando você pergunta para alguém: olha, está tudo bem? E a pessoa não tem nada para dizer que está bem. Nada. Tudo está ruim. Mas quando a gente anda com Deus, não. Existe um escritor, e eu achei interessante um pedaço de uma frase do livro dele. Esse escritor chama Jean-Pierre. Eu nem vou tentar falar o outro sobrenome dele, que eu não vou conseguir. Mas Jean-Pierre é o nome desse escritor. E ele escreveu o seguinte, preste atenção só no que ele escreve a respeito disso. A vida dos que se abandonam em Deus é sempre misteriosa. Recebem presentes excepcionais e miraculosos, entregues através das experiências mais comuns, naturais e casuais, nas quais não parece haver nada extraordinário. O sermão mais simples, a conversação mais banal, o livro menos erudito, tudo é fonte de conhecimento e sabedoria para estas almas, graças ao propósito de Deus. É por isso que cuidadosamente eles recolhem as migalhas que as mentes brilhantes menosprezam, porque para eles tudo é precioso, uma fonte de enriquecimento. Quem anda com Deus, meus irmãos, cada detalhe da vida, cada coisa que acontece, cada simples ato da sua existência, ele se alegra, ele recebe aquilo como uma dádiva. Não há no seu coração rancor, não há na sua boca murmuração, descontentamento, não há reclamações sem fim, porque ele vê em tudo, ele vê na conversa de um irmão, ele vê nos detalhes da vida, ele vê numa mensagem, ele vê num cântico, ele vê na natureza as dádivas, as bênçãos de Deus para ele, e ele levanta as mãos e diz: Senhor, obrigado, porque isto vem das tuas mãos. Mas isto é possível quando nós andamos com Deus. Quando nós andamos com o Senhor. Você quer saber se você anda com Deus? Pergunte para a pessoa que está perto de você e diz assim: quando eu falo, eu reclamo muito. Eu sou um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adulto, que fico reclamando, reclamo do emprego,
reclamo do governo, reclamo do salário, reclamo da vida, reclamo quando chove, reclamo quando faz sol, quando faz calor, quando faz frio. Ou eu sou alguém que diz assim: Senhor, obrigado pelo calor, porque eu posso vestir menos roupa, por exemplo. Não indecente não, viu? Entenda aí, né? Mas eu posso ter uma camisa mais leve para vestir, não preciso estar igual o pastor ali de terno, morrendo de calor. Obrigado, Senhor, porque eu não estou lá igual o pastor, né? De terno, suando. Quando está frio, obrigado, Senhor, porque eu posso dormir mais abraçadinho com a minha esposa, meu esposo, e me aquecer. E nós temos motivos para dizer para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo governo da Dilma, que pelo menos não é igual ao governo lá de tal lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu salário, porque pelo menos não é tão baixo quanto, por exemplo, quando a gente ia lá na Bolívia, entre os ribeirinhos, um professor ali ganhava R$100 e poucos, R$115 para dar aula todos os dias. Obrigado porque eu não ganho isso. E um soldado lá do exército boliviano ganhava R$15 por mês. R$15 por mês. Para defender as fronteiras. Coitados, defender, só se for com pedra na mão, né? As fronteiras ali do Brasil e da Bolívia. Obrigado, Senhor. E nós temos um coração grato, porque nós andamos com o nosso Deus. Filipenses 4, versículo 11. Paulo, um homem que andou com Deus. E ele nos ensina dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, se você anda com Deus, você vai olhar com mais carinho para o seu irmão. Você vai, nas conversas mais banais, você vai ouvir algo de Deus para a sua vida. Como nós vemos aqui nos sermões mais simples, você vai ouvir Deus falando. Ao olhar para a natureza, você vai ver as bênçãos do nosso Deus. Essa é a experiência daqueles que andam com Deus. Enquanto os que vivem sem Deus, eles procuram saciar a sua sede de sentido para a vida em coisas estranhas, meus irmãos, em coisas inconvenientes, em coisas que são vergonhosas, em coisas que não agradam a Deus, em coisas que afundam a nossa vida num vazio maior ainda, e nos distancia cada vez mais do nosso Senhor. Romanos 8, versículo 28, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então coloque isso em prática. E diz: Senhor, ao andar com o Senhor, eu quero começar a ver em tudo na minha vida que o Senhor cuida de mim. Que o Senhor me abençoa. Que o Senhor quer o meu bem. Irmãos, a presença de Deus ilumina cada detalhe da nossa vida, cada expressão da nossa vida. A presença de Deus traz sentido para a nossa vida de uma forma maravilhosa. É interessante o texto que nós podemos ver aqui. A vida de Enoque, voltando lá, ela basicamente foi mais ou menos igual à vida de todos os outros. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui no versículo 6, quando diz, capítulo 5 de Gênesis, versículo 6, quando diz assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Então, quando ele tinha 105 anos, ele resolve se casar e aí tem um filho, né? Era um rapazão ainda. E depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enoque teve uma vida mais ou menos semelhante. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Ele gerou a Metusalém. Metusalém, irmãos,
ele viveu até o ano do dilúvio. Até o ano do dilúvio. Na verdade, Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Não há registro bíblico e nem extra-bíblico de alguém que tenha vivido mais do que Metusalém. Porque o versículo 27 diz que todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Então, a Bíblia diz que uma pessoa que honra o pai e mãe, um filho que honra o pai e a mãe, ele tem longo dia sobre a face da terra. A Bíblia fala isso. Então, certamente, Metusalém aprendeu muito bem do seu pai Enoque, como ser um homem que obedecia pai e mãe. Então, Enoque criou muito bem o seu filho Metusalém. Por sua vez, a palavra de Deus nos diz que Metusalém foi vô de Enoque. Desculpa, ele foi vô de Noé. E Noé, no capítulo de número 6, fala a respeito de Noé, que foi o construtor da arca. E foi o único salvo juntamente com a sua família. Isso significa, meus irmãos, que Enoque não só andou com Deus e beneficiou a sua própria vida, mas a família de Enoque foi uma família abençoada. Então, o pai que aqui está, a mãe que aqui está, saiba que quando você anda com Deus, você vai abençoar a sua casa. O rapaz que aqui está e a moça que aqui está, que pretendem formar uma família, saiba que quando você anda com Deus, você vai abençoar a sua família. E é interessante que ao andar com Deus, Enoque, parafraseando um pouquinho o texto aqui, Enoque anda com Deus e a sua fé vai crescendo. A sua intimidade com Deus vai crescendo. Nós podemos imaginar que uma dessas andanças com Deus, Enoque possa ter dito: Senhor, já está tarde, eu preciso ir para casa. E Deus fala para Enoque: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Que tal ficar por aqui? E a Bíblia fala que Enoque foi trasladado. Enoque foi tomado. E Deus disse para Enoque: o seu lugar não é mais aí. O seu lugar agora é aqui comigo. Irmãos, um dia, quando nós andamos com Deus, Deus vai dizer assim para nós: meu filho, minha filha, chegou a hora de ir para casa. Chegou a hora de você ser recolhido. Então vem morar comigo. Está preparado para você. Você andou comigo. E agora eu quero que você fique para sempre comigo. Jesus fala lá em Mateus 25, que naquele dia, aqueles que estiverem à direita, o Senhor vai dizer assim: olha, bem-vindos. Vocês são os benditos do meu Pai. E é como se Jesus estivesse dizendo: assim como Enoque lá andou e foi bendito de Deus, vocês são benditos do meu Pai. Vocês andaram comigo. Está aqui. Pode entrar. Bem-vindos. Porque vocês andaram comigo. Irmãos, para nós fica uma aplicação. Será que a gente tem andado com Deus? Será que você pode dizer assim: pastor, eu tenho andado com Deus? Ou será que a gente está meio longe de estar andando com Deus? Será que a gente tem andado em outros caminhos, em outras companhias, com outras preocupações, mas não tem andado com Deus? E nesse momento, meus irmãos, que nós estamos aqui chegando ao final,
e na aplicação daquilo que nós lemos, ouvimos da palavra do Senhor. Eu quero que a gente faça uma reflexão e você feche seus olhos e vamos orar. E essa reflexão é pessoal, ela é do seu coração para com Deus. E se você sentir que Deus tem falado para você, olha, eu não tenho sentido que você tenha andado comigo, eu não tenho visto que você tenha andado comigo, você está longe de estar andando comigo. Talvez você seja, nesta noite, alguém que andou muito bem com Deus, só que por algum motivo, por alguma razão, você não está mais fazendo isto. Por alguma razão, você se entregou à murmuração, à reclamação, nada está bom, ninguém é bom, e você tem andado longe de Deus, você perdeu o sentido, você perdeu aquela alegria que você tinha outrora, você tinha sentido. Feche seus olhos, meu irmão. Você vinha à igreja contente, alegre, você era como o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas agora você se arrasta, você não vê mais sentido. Peça ao Senhor, Senhor, me dê sentido no Senhor, que eu possa andar com o Senhor, que eu possa viver pela fé. Faça essa oração no seu coração, se você assim deseja, fazendo essa consagração ou reconsagração diante de Deus nesse instante. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos na verdade da Tua Palavra. Nós não cremos, Pai, que a Tua Palavra, ela não é mais atual, ela não tem mais sentido para o homem moderno, mas pelo contrário, Pai, nós temos visto que ela é mais atual do que nunca, de que ela fala mais ao coração humano, ao coração do homem, do que em qualquer outra época, porque ela tem mostrado também a época do fim. Senhor, muitas vezes nós nos perdemos tanto nos barulhos deste mundo, nas atrações deste mundo, nas mentiras deste mundo, que nós perdemos o sentido do que é a vida. Nós perdemos o sentido do que realmente vale a pena. E assim, Pai, nós desanimamos. E assim o nosso coração fica um coração dividido. Nós geramos dúvidas no coração. O nosso louvor, Pai, se torna enfraquecido. A nossa evangelização inexistente. A nossa vida pessoal com o Senhor, a nossa devoção, ela perde a força. Ó Senhor, e nós sabemos que nenhuma força humana pode restaurar a nossa condição. Nada neste mundo, nenhum programa de culto, nada que se possa fazer pela mão do homem pode alcançar o nosso coração. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode fazer isto. E em nome de Jesus, Senhor, cada vida, cada pessoa que aqui clamou, Senhor, eu quero algo diferente para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, com toda a submissão, com toda a humildade, Pai, da Tua igreja, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor faça isto. Restaure o nosso vigor espiritual. Restaure a nossa vida com o Senhor, a nossa força no Senhor, Pai. E abençoe de tal forma, Pai, que andar com Deus seja a maior das alegrias que nós possamos experimentar. Ó Senhor, se alguém nesta noite, Pai,
ainda não fez um encontro, não teve um encontro, não fez um compromisso com Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo possa incomodar, possa transformar, possa dar novo ânimo, nova vida, novo proceder. Nós clamamos isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.